Vinícius Bergantin, Marcelo Pilon, do site memoriadainter.com.br, Rádio Mix e Rápido no Ar. Parabéns pelo resultado, Bergantin. Nós sabemos o quanto foi difícil o jogo hoje no Morumbi. Só deu São Paulo, mas era importante a Internacional fazer pontos. Gostaria que você avaliasse o seu time e, sobretudo, as alterações que você fez na Internacional. Me fale sobre tudo isso, e a torcida ficou muito feliz. Parabéns pelo excelente resultado e qual a perspectiva também para o jogo contra o Ferroviário. Um abraço. Boa noite. Fiquei muito orgulhoso da maneira que a equipe se portou em campo. A gente sabia que era um jogo que tinha que fugir um pouco das características, que a gente tinha que combater um pouquinho mais, baixar um pouco mais a linha para aproveitar os contra-ataques. Infelizmente não conseguimos tantos, mas sempre você tem uma chance ou outra, aquela do Pedro do Rio no segundo tempo, algumas escapadas também no primeiro tempo, mas a gente, acho que faltou essa questão da gente sair um pouquinho mais para contra-ataque, mas o São Paulo, com um volume de jogo muito bom, conseguiu colocar um ritmo forte, mas esse orgulho que eu falei anteriormente vem da maneira que os jogadores compraram a causa desse jogo. A gente sabia que tinha que fugir um pouquinho da característica que a gente vinha colocando nos jogos nesse campeonato, então estratégia muito bem aplicada pelos atletas, né? E a gente sabe que foi um ponto muito importante, mas ele vai ser mais importante ainda se a gente buscar a vitória contra a Ferroviária. Então a gente já conversou que esse é o objetivo, uma dificuldade enorme, né, contra a equipe da Ferroviária, mas a gente tem que ter esse tipo de foco. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Vinícius. Parabéns pela atuação da equipe. Não é fácil empatar fora de casa com o São Paulo. E eu queria que você falasse da atuação defensiva da sua equipe, que conseguiu suportar muito bem, especialmente na segunda etapa, a pressão do São Paulo, e especialmente a atuação do goleiro Rafael Pin, né, que atuou pela primeira vez como titular na equipe e conseguiu o seu destaque da partida. Para mim, na minha opinião, melhor em campo. E queria ter uma dúvida na sua cabeça, queria que você falasse do sistema defensivo e também da atuação do seu goleiro. O sistema defensivo foi impecável, né? Começando lá do Ronaldo, fechando os espaços por dentro, a aplicação tática também dos volantes, né? A gente entrou de maneira diferente com 3 volantes, sabíamos desse jogo forte do São Paulo por dentro, Johnny, Galdesani, Lima, depois o Pedro, conseguiram fechar bem esse espaço. A questão também das bolas cruzadas, eu acho que a gente se defendeu bem. É óbvio que o São Paulo sempre tem um chute de média distância, uma bola cruzada mais perigosa, mas você comentou mesmo a questão do Pin, né? Sempre muito centrado, trabalhador. A hora que precisou, né? Num jogo tão difícil, ele deu conta do recado. Fico muito contente, a gente já sabia do nível, não só do Frigério, do Pin, também do Guilherme, são goleiros aí que estão trabalhando num nível muito alto, né, com o Vanderlei, nosso preparador de goleiros, faz um trabalho igual para todos, de alto nível, e a gente, né, eu vejo como, né, uma questão mental também, né, da gente fugir um pouco das características que a gente vinha apresentando durante o campeonato, de se defender um pouquinho mais, de jogar pelo resultado, e fico muito feliz de ter dado certo. Boa noite, Vinícius Bergantin, Arthur Fella, representando a TVN. A minha pergunta é sobre o Renato Cajá. Recentemente foi anunciado para a imprensa local em que o Renato Cajá não estava em condições de jogo e que nem mesmo iria viajar com o elenco para São Paulo. Daí, de repente, a gente tem informação que o Renato Cajá vai como opção para o banco. O que mudou desde a informação para a imprensa local e até o jogo, né, para ele ser convocado para ser opção no banco titular? E aproveitando, falando sobre elenco, eu queria saber sobre a lesão do Frigério. É algo mais sério ou é algo comum que em breve vai passar e ele pode voltar aí? Tem alguma expectativa para ele voltar? Volta contra a Ferroviária? Diz aí pra gente. Abraço. Boa noite. A questão do Frigério, a gente espera que ele esteja à disposição para o jogo da Ferroviária. A gente vai avaliar
amanhã, no sábado, né, ele também não treinou essa semana. A gente vai aguardar o departamento médico, os fisioterapeutas, para ver se ele vai estar apto para o jogo de domingo. Questão do Renato Cajá, faltam agora 5 jogos, né? A gente teve uma conversa sincera com ele, a gente sabe que ele está 2 meses parado, vinha trabalhando com o personal, está com um nível de força bom, mas só treinou praticamente terça e quarta-feira. E achamos que daria para ele vir para o jogo, mesmo sabendo que as condições não são ainda as ideais, e vai ser difícil ser, né, porque não teve a pré-temporada, ele vai ter que se ajustar durante os jogos, no pouco período de treinamento. Então hoje ele foi opção, né, a gente não optou por não colocar, o jogo não desenhou para a característica que ele tem, mas é um jogador de calibre, um jogador que tem uma experiência, que vai saber também achar os espaços no campo para suprir essa falta de ritmo. Boa noite, Vinícius Bergantin, Vinícius Martins aqui do Notícias do Esporte. Eu acho que é parabéns pelo empate, né? A Inter brigou bastante e volta para casa com empate diante do São Paulo. Minha pergunta é bem simples, empate satisfatório ou acha que poderia ter conquistado efetivamente os 3 pontos dentro do Morumbi? Ótima viagem de retorno para todos vocês e ótimo final de semana. Boa noite, a gente veio com uma ideia muito forte de pontuar aqui em São Paulo. É óbvio que a gente queria a vitória, o jogo se tornou, eu acho que até mais difícil do que a gente imaginava, foi muito difícil mesmo, os jogadores se superaram, você viu uma equipe de corpo e alma, com espírito muito forte em campo, né, uma obediência tática, poucas vezes eu vi uma equipe competir tanto pelo ponto, e isso me deixa muito feliz e orgulhoso. Um ponto ganho, óbvio que a gente queria a vitória, mas dentro das condições que o jogo apresentou, um ponto importante que também nos deixa empatados com os outros Água Santa e Guarani do nosso grupo, e deixa tudo em aberto na questão de classificação. Boa noite, sou o JH, jornalista esportivo do programa Jornada Esportiva. Bergantin, boa noite, tudo bom? Gostaria de elogiar o trabalho feito na parte defensiva, que foi muito bem diante da equipe do São Paulo no Morumbi. E gostaria de perguntar qual postura tomar e como melhorar a parte ofensiva que pouco funcionou para o próximo jogo diante da Ferroviária no Limeirão. Muito obrigado, boa noite e boa viagem. Boa noite, o sistema defensivo realmente foi nota 10, eu acho que não só individualmente, mas ali por setor, né, os 2 zagueiros, o lateral e o beirada, os volantes trabalhando em conjunto. Era uma estratégia que a gente adotou para hoje. Obviamente, né, isso não é para acontecer todos os jogos, né, de você ter aí muito menos posse de bola. Hoje a gente teve que se adaptar para conseguir o resultado. A gente quer sim voltar, acho que no Limeirão a gente está invicto, fazendo boas apresentações, então a gente quer voltar à nossa essência, né, fazer um jogo com mais controle, sabendo das dificuldades da boa equipe bem treinada da Ferroviária, mas que a gente tem que impor um ritmo mais forte com a bola assim no jogo de domingo. Boa noite, Vinícius Bergantin, aqui Igor Sedano, Rádio Mix e Rápido no Ar. Bergantin, diante das circunstâncias, né, do que foi a partida, empate com sabor de vitória, podemos dizer dessa maneira, né? Mas a Inter, desde o começo do jogo, pelo menos em nossa visão, a Inter não conseguiu propor o jogo, né? A Inter ficou completamente no setor defensivo, foi pressionada pela equipe do São Paulo, né, jogando em casa, mas a gente quer saber, foi uma proposta sua já desde o início tomar cuidado, ter essa cautela, a Inter um pouco mais retraída, ou não? Foi as circunstâncias do jogo? E queria saber a respeito do Osman, se você puder dizer, 2 jogos poupados,
e também não entrou nessa partida. Questão de opção técnica ou ainda não está 100%? Grande abraço e até domingo, bom retorno. Boa noite, isso foi uma opção minha de traçar essa estratégia para esse jogo. Os jogadores compraram muito bem a ideia, normal, né? Você vir de peito aberto aqui no Morumbi pode ser né, uma postura muito perigosa, né? A gente sabia que o São Paulo tinha uma média de 70% de posse de bola, de muitos cruzamentos na área, então a gente adotou para proteger isso e fizemos com excelência no meu modo de ver. O Osman, ele treinou bem, né, principalmente ontem, na quarta-feira. Tinha a luz verde do departamento médico, ele demonstrou um interesse muito grande em vir para o jogo, vem sendo um cara muito positivo aí, mesmo quando não jogou nesses últimos jogos. E ganhou, né, vamos dizer assim, mais uns dias aí para ele estar 100% aí contra a Ferroviária. Boa noite a todos. Josué Pires, cidade de Limeira, programa Plantão dos Esportes da Rádio NJ. A minha pergunta ao treinador Vinícius. Vinícius Bergantin, o esquema tático funcionou hoje, né? Completamente, podemos dizer que a bola parada não obteve êxito contra a Inter de Limeira. E podemos dizer que o último passe para a Internacional, que jogou no contra-ataque, será que a Inter, acertando mais, poderia ter chegado a um resultado um pouco melhor? Será que Renato Cajá será bem-vindo no próximo jogo? Boa noite e parabéns pelo jogo de hoje. Boa noite, eu fiz questão de parabenizar os atletas, né, pela postura defensiva, é óbvio que, né, São Paulo teve uns 20 escanteios e às vezes tem uma finalização, algum bate-rebate na área, mas eu parabenizei os atletas também pela agressividade e postura na bola parada. A gente queria sim ter tido mais contra-ataques, ter tido mais situações de gols, né? O jogo se tornou mais difícil do que a gente imaginava e a gente tem que valorizar esse ponto. Obviamente o Renato Cajá é um jogador de um calibre muito grande e que a gente conta sim, né, para que ele possa nos ajudar. Hoje o jogo não acabou desenhando para isso, né? A gente optou por algumas características defensivas e de contra-ataque e de perfil físico também, porque o jogo tinha desenhado, e aí não foi possível colocá-lo, mas é um jogador, como eu disse, de altíssimo nível que vai nos ajudar na reta final do campeonato.